Graças a Deus, estamos hoje na segunda ministração acerca do tema A Igreja na Minha Casa. E nesse domingo de manhã queremos falar sobre como fazer a igreja acontecer na minha casa. Como fazer acontecer a igreja na minha casa? Pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas como o bicho de 7 cabeças não existe, nós vamos ver que é bem mais simples do que pensamos ou imaginamos. Aliás, a Bíblia Sagrada é simples, os mandamentos de Deus são simples, não há dificuldade para quem realmente deseja e anseia entender. Há dificuldade muitas vezes para quem proclama, explica, porque no afã de usar o texto sagrado para mostrar que é muito douto, acaba impedindo quem está ouvindo de guardar no seu coração ensinamentos simples e práticos que podem de fato e de verdade nos ajudar a ter vida e vida em abundância. Toda a palavra de Deus foi deixada para que a humanidade tenha vida e vida em abundância. O propósito de Deus a usar o seu servo Moisés para legar a lei de Deus para o primeiro povo escolhido por Deus, o povo judeu, era que esse povo vivesse bem, ainda que atravessando o deserto. Era para que esse povo vivesse bem, ainda que entrando numa terra onde estrangeiros habitavam. O propósito de Deus, com toda a palavra vinda até a minha vida e a tua vida, é gerar vida em abundância. Esse é sempre o propósito de Deus. E nós sabemos que para termos vida e vida em abundância, muitas vezes precisamos de podas. Jesus diz isso no Evangelho de João, que o Pai é o agricultor. E para que uma boa árvore dê bons frutos, ela precisa de podas. Aliás, lá na minha casa, nós temos algumas árvores frutíferas que chegamos à conclusão que vamos precisar aprender a fazer a poda. Porque todas as pessoas que vêm para cuidar do jardim, elas cortam o mato e massacram as árvores frutíferas. Porque para fazer uma poda tem que ter paciência. Você tem que tirar os galinhos que estão tirando a seiva, a força da árvore, mas não vão produzir nada. E geralmente essas pessoas que vêm para fazer esse bom trabalho, que deixam o quintal da gente, o jardim da gente bonito, limpinho, não tem mais paciência para tratar bem as árvores. Graças a Deus que nem você e nem eu somos Deus. Porque assim como a maioria dos jardineiros, nós também não temos paciência uns com os outros. Mas Deus não. Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é assaz benigno, Deus é misericordioso, e como nós ouvimos nesta manhã, no versículo 36, Lucas capítulo 6, sede misericordiosos para com os outros, assim como o vosso Pai é misericordioso para convosco. Meu Deus, que responsabilidade a minha, que responsabilidade a sua. E nesses dias então estamos falando sobre a igreja que na boca de quase todos os pregadores é apresentada como a igreja perfeita, a igreja ideal, a igreja acima do natural. E verdade, ela é acima do natural, mas ela nunca foi perfeita. E não existe igreja ideal. Sabe por que não existe igreja ideal? Porque eu faço parte dela e você também. Diga aí para o seu vizinho, sabe por que não existe igreja ideal? Porque nós fazemos parte dela. E tem dia que você acorda cheio da glória, inspirado, com fé para curar, para expulsar demônio, para pegar o melhor do seu guarda-roupa e doar. Mas tem dia que nós acordamos endemoniados, com raiva do cônjuge que não fez nada, ansiosos, preocupados, como disse a pastora Isabela, se vai acabar a comida da despensa, se nós vamos conseguir romper o ano, se o Covid-19 não vai nos pegar de novo. Nós somos assim. E quando eu me conheço bem, eu sei então como que o outro é.
e eu não posso esperar a perfeição do outro, porque eu não encontro perfeição em mim. E graças a Deus que a igreja ideal, ela é proclamada pelos pregadores, não pela palavra, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E nós vemos que a palavra de fato é inspirada, porque ela apresenta as coisas boas, mas ela também apresenta os podres. Deus nunca ocultou a verdade e a realidade da vida dos seus servos. Pergunta aí para o seu vizinho, como fazer acontecer a igreja na minha casa? Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, nos dá o procedimento prático de como fazer a igreja acontecer na minha casa. Está escrito: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Pois bem, na mensagem do domingo passado, olhe para cá por favor, depois você lê o capítulo todo em casa. Na mensagem do domingo passado, nós enfatizamos o fato acerca da realidade do povo que compunha a igreja primitiva. Porque muitas vezes quando nós lemos as histórias bíblicas, e principalmente a história da igreja, nós imaginamos que o Moisés, o Abraão, o Jacó não, né? O Jacó todo mundo sabe que era terrível. Mas a maioria dos personagens bíblicos, nós os imaginamos como gente que, de repente, nem tinha tantas necessidades e talvez não precisasse nem comer e ir ao banheiro. Nós enganamos as nossas mentes para nos livrar do chamado de Deus, da responsabilidade que Deus pode dar para nós, colocando aquelas pessoas numa posição inatingível. E nós vimos no domingo passado que, na verdade, não é nada disso. O povo que compunha aquela igreja era tão gente quanto cada um de nós. Eles eram gente iguais a nós. Aliás, nós frisamos que o povo que estava reunido em Jerusalém descendia daquele povo de coração duríssimo, que por 7 gerações, quase 500 anos, ouviu a mesma chamada de Deus para se consertar e insistiu em continuar vivendo do jeito que bem queria. Domingo passado, a nossa ênfase foi para que cada um de nós entendêssemos que o povo da igreja primitiva era gente que nem nós, 2 olhos, uma narina com 2 orifícios, boca e um cérebro só. Era gente que nem você e eu, que na maioria das vezes, como ministrou a pastora Isabela, quando vamos na casa dos outros, queremos usufruir do bom e do melhor, mas na nossa casa o melhor nós deixamos guardado na despensa, na geladeira, e servimos para os outros aquilo que nós não gostaríamos de sermos servidos na casa deles. Nós somos assim, irmãos, nós somos gente, e quando você admite como você é, significa que você tem uma grande chance de se tornar alguém sobrenatural. Quando eu admito quem eu sou, então eu atraio a manifestação do poder de Deus para agir na minha vida, e é muito fácil você saber como você é, basta que você olhe para os seus filhos. Quando você achar que você é quase anjo, olhe para os seus filhinhos, eles nascem e começam a crescer, a mamar, alguns mordem os mamilos da mãe. Qual mãe aqui já levou mordida do recém-nascido nos mamilos? Olha aí, a maioria das que já amamentaram. É
assim, nós já nascemos terrivelmente inclinados para o ego. Se não está saindo tanto de leite que o neném quer, ele tasca o dente na mama da mãe. Você e eu somos assim. E o interessante é que na medida que nós vamos crescendo, ao invés de melhorar, nós vamos piorando. Porque o neném morde sem ter dente. E nós mordemos uns aos outros com os dentes afiados que temos. O povo da igreja primitiva era assim. Agora, se aquelas pessoas da igreja primitiva, relatada aqui no livro de Atos, tão parecidas conosco, viveram o sobrenatural de Deus, nós também podemos viver. Se eles, sendo tão parecidos conosco, viveram o sobrenatural, nós também podemos viver. Diga para o seu vizinho, se eles viveram, você e eu podemos viver também. Porém, a grande questão é se nós, que vivemos em um tempo absolutamente diferente daquele tempo, estamos dispostos a praticar o que eles praticaram. A Escritura diz assim, os céus e a terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E os seres humanos são iguais desde sempre. Desde o jardim do Éden é a mesma coisa. A diferença é, se quando Deus nos chama, nós nos dispomos a fazer o que Ele está nos pedindo, nos ensinando e nos mostramos que devemos fazer. Então a grande questão, se você e eu, se a minha casa e a sua vai experimentar o que a igreja de Atos experimentou, é se nós estamos dispostos a praticar o que eles praticaram. E esse texto sagrado deixa muito claro o que eles praticaram, como eles viveram. E o que eles praticaram? Primeira coisa, não na ordem do texto, mas numa ordem que nos ajuda a entender melhor. Perseveraram na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, os 120 que já estavam ali orando com os apóstolos, e mais aqueles primeiros 3.000, e depois mais 5.000, e depois não sei mais quantos mil, perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que significa isso para você e para mim? Significa que é necessário, nos dias que nós vivemos, marcar um encontro diário, porque eles perseveravam diariamente. É necessário marcar um encontro diário. Por que eu tenho que marcar? Porque se você não marcar, você não vai ter o encontro. Aquele povo tinha a hora certa para se reunir no templo. Eles administravam o seu trabalho de modo que naquele horário eles estavam ali. Eles estavam juntos no templo, eles estavam juntos em casa, eles estavam juntos no trabalho, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. É necessário que você decida marcar um encontro diário com a leitura bíblica. A leitura bíblica é onde você vai conhecer a doutrina dos apóstolos, deixada por eles, mas legada pelo Espírito de Deus. E essa hora marcada precisa estar aliada a uma decisão inegociável de ler a palavra para ouvir Deus falar comigo. Esse encontro marcado com a leitura da palavra, onde eu conheço também a doutrina dos apóstolos, é para Deus falar comigo. Eu não vou ler para ter o que falar para os outros, porque a maior desgraça da igreja pós-moderna é ter gente sobrando especialista em pregação, mas quase ninguém especialista em praticar aquilo que prega. E menos gente ainda praticando aquilo que ouve. Os pregadores, que na sua maioria não vivem o que pregam, praticando o que os pregadores estão falando. Então é necessário marcar uma hora para ler a palavra, para ouvir Deus falar comigo. Quando a leitura da palavra é feita, para eu ter conhecimento, para ensinar, para confrontar,
para apontar o dedo para o outro, tal leitura faz de mim e de você um fariseu. E o que nós mais temos na terra é evangélicos fariseus. Perguntem para o seu vizinho, será que você é um desses? Eu vou ler o texto sagrado onde Jesus fala dos fariseus. E aí você vai poder constatar se você parece mais com um fariseu ou se você parece mais com o Mestre Jesus, como ministrou a pastora Isabela. E lembre-se que quando eu falo isso não é para te acusar, é para você se identificar. Afinal, a palavra de Deus é para isso. É para nos ajudar a crescer até que atinjamos a estatura do ser humano perfeito. E só teve um ser humano perfeito que andou na terra, qual é o nome dele? Seu nome é Jesus. O nome é Jesus. Não é Pedro, não é Daniel, nem Maria e nem Isabel. Não é Jó, não é José, nem Abel e nem Noé. Não, não é, canta comigo. O nome é Jesus. O nome é Jesus. É com esse que você e eu precisamos ser parecidos. Porque ele foi o único que viveu exatamente como o Pai Celestial gostaria e quer que todos nós vivamos. Esse é o nosso alvo, a semelhança com Jesus. E vamos ver o que Jesus disse das pessoas que pregam, mas não praticam, que ouvem, mas não praticam. Mateus, capítulo 23, versículo 1. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados rabi, mestres. Vós, todavia, não sereis tratados de mestres, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Quando a leitura da palavra não me leva a assumir a postura de servo, ela então me faz ser como um fariseu. O fariseu é aquele que acha que sabe tudo, é aquele que ensina tudo certo, mas ele mesmo não pratica. O fariseu é aquele que não faz para o outro, ele faz para si. Por isso que quando ele vai dar alguma coisa, ele nunca vai dar o melhor que ele tem. Ele vai dar o que está sobrando, o que ele não quer mais, porque o propósito não é abençoar o outro, o propósito é ser visto abençoando o outro. E aí, você está mais para Jesus de Nazaré ou para fariseu? Ai! Não importa como você esteja, o que importa é como você quer estar. O povo da igreja primitiva ouvia e escutava a palavra. Ouvir, todo mundo que tem ouvido ouve, mas escutar, dar ouvidos, colocar em prática aquilo que é ensinado, aí é uma questão de inclinação do coração, é uma questão de estado da alma, é uma questão de qual é a voz que está imperando sobre a minha vida. O que fez grande diferença na vida de todo aquele povo é que eles se converteram e entraram em comunhão com um grupo de 120 pessoas cheias do Espírito Santo.
Quanto mais cheio do Espírito Santo você e eu formos, menos cheio de si nós seremos. Quanto mais cheios da presença de Deus nós formos, mais humanos nós seremos. Mais parecidos com o Adão, aquele primeiro, que mesmo estando no ambiente da perfeição, trabalhando muito, sem se cansar, dando nome para os bichos, chegou à conclusão interessante: o macaco tem sua macaca, o boi tem a sua vaca, e eu estou só. Ele não reclamou, ele constatou. E ao constatar, Deus falou: você está certo, cidadão. Você está no ambiente da perfeição, mas mesmo estando aqui, não é bom que você fique só. É interessante, quando a perfeição de Deus está em nós, nós podemos até sentir falta de alguma coisa, mas o que nós fazemos com isso? Apresentamos para Deus. Quando nós estamos cheios de Deus, o meu problema não é culpa do outro. Quando eu estou cheio de Deus, a falta não me leva a murmurar e nem ficar chateado com Deus. Quando eu estou cheio de Deus, mesmo no ambiente da perfeição, sentindo falta de alguma coisa, que é a marca principal da vida de todo ser humano, viva ele no Ártico polar ou em clima tropical, falta alguma coisa. O povo da igreja primitiva ouvia e escutava a palavra, ou seja, recebia, aprendia e praticava. E eles só conseguiam praticar através do mesmo poder que você e eu conseguimos praticar. Irmãos, é necessário entender, a responsabilidade para praticar é minha, mas o poder para eu praticar vem do meu Pai Celestial. Isso vale um glória a Deus ou não? Eu vou falar de novo para você dar um glória a Deus. A necessidade de praticar a palavra que eu aprendo é minha, mas o poder para praticá-la vem do meu Pai Celestial. Ao mesmo tempo que eu tenho a responsabilidade, eu posso ter a tranquilidade de que se eu decidir praticar, o meu Pai vai me dar o poder para fazê-lo. Agora, se eu não decidir praticar, o meu Pai, que é todo poderoso, não vai poder fazer nada. Porque Ele me respeita, Ele te respeita, Ele nos respeita como nós jamais conseguiremos respeitar uns aos outros. Só existe um caminho para relacionar-se com as Escrituras Sagradas sem se tornar um fariseu. Só existe um caminho para que você e eu nos relacionemos com as Escrituras Sagradas sem nos tornarmos fariseus, bons mestres que não praticam o que ensinam. Só existe um caminho para que os jargões religiosos, as manias cristãs, que não tem nada a ver com Cristo, deixe de ser impedimento para que as pessoas se aproximem de Deus através das nossas vidas. Só existe um caminho para que aquilo que eu leio e está escrito com tinta num papel branco não seja apenas letra, mas seja evangelion, seja boa notícia. Só existe um caminho para que a letra seja vivificada dentro do meu coração e ela opere primeiro em mim, para que eu me torne modelo, para que então Deus opere na vida dos outros. Chovendo no molhado. Vida de oração verdadeira. A coisa mais difícil para todos os seres humanos, inclusive para cada um de nós que estamos sentados aqui, é uma vida de oração verdadeira. O que é uma vida de oração verdadeira? E perseveravam diariamente na oração, na doutrina dos apóstolos e na oração. Vida de oração verdadeira é quando eu preciso orar. É quando, se eu não oro, eu não fico bem, falta alguma coisa dentro de mim. Vida de oração falsa é aquela que eu só recorro a Deus quando eu tenho necessidades. Eu só recorro a Deus quando eu preciso de coisas, eu preciso de socorro. Essa não é uma vida de oração verdadeira. Vida de oração verdadeira é quando eu reconheço que Ele é meu Pai, Ele quer ter comunhão comigo e eu necessito ter comunhão com Ele.
Irmãos, é uma luta essa tal de oração. Eu não canso de dizer, nós temos 24 horas de oração dos pastores. Meu Deus, que dificuldade para fazer pastores participar de 1 hora de oração. Parece que aquilo que o pastor mais chato do universo está pedindo é uma coisa ruim, mas é o contrário. É exatamente o que faz o ser humano dar conta de continuar de pé. Porque ser um pastor não é a maior desgraça do universo, mas não é a coisa mais fácil, quando você quer ser um pastor de verdade. Porque pastor de verdade não tem direito, pastor de verdade só tem obrigação, pastor de verdade tem que pagar o mal com o bem, pastor de verdade tem que estar sempre bem. As pessoas não se lembram que os pastores são seres humanos. Então você não pode depender das pessoas, tem que depender de quem? De Deus. E expressão de dependência de Deus está relacionada a uma vida de oração verdadeira, onde eu me apresento diante dele não só por um mero costume, como por exemplo as nossas orações na hora da refeição. Aliás, boa parte dos cristãos pós-modernos nem na hora da refeição estão orando mais, porque não dá tempo. Tem o jornal passando, tem o WhatsApp que eu preciso responder, tem isso, tem aquilo. Mas quem conhece a doutrina, quem conhece a palavra e não tem vida de oração verdadeira, vive como um fariseu. Sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer porque não tem poder para fazer. A obrigação para fazer é minha, mas o poder para fazer vem do meu Pai. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Aquele povo terrível da igreja primitiva perseverava na leitura da palavra, em ouvir a pregação da palavra, mas também perseverava nas orações. Leitura da palavra, conhecimento da doutrina dos apóstolos sem oração, faz de mim um fariseu. Oração, porque existem pessoas que têm facilidade para orar, existem, é raro, mas tem. Oração sem leitura da palavra, sem conhecimento da doutrina dos apóstolos, me torna um místico. Quem se lembra da história do pato, que andava no forro da casa que eu consegui alugar para a Marcinha morar comigo logo depois de casado? Quem se lembra? Vou contar então, pouca gente. Me casei, estando ainda como um aluno de teologia, e a única casa que eu consegui alugar foi no meio de uma fazenda, no meio do mato. Pasme você, que era o sonho da recém-casada, e eu nem imaginava. Quando eu fui mostrar a casa para ela, eu fui cheio de medos. Acabou de casar, saiu de uma mansão e agora vai morar no meio de uma fazenda. Quando eu fui mostrar a casa para ela, ela disse, é a casa dos sonhos da minha vida. Eu falei, meu Deus. Mas naquela casa maravilhosa, com fogão a lenha de madeira e tudo bonitinho, tudo certinho, algumas noites eu e ela passamos combatendo o demônio que andava no forro. E nós falávamos com toda a fé e toda a convicção, saia no nome de Jesus Cristo de Nazaré, espírito perturbador, larga do nosso pé, sai da nossa casa. E os nossos berros então amedrontavam o demônio que estava lá. E o demônio ficava quieto. Até que um dia minha esposa de manhã viu o demônio saindo do forro, era um pato. Agora, como imaginar como aquele pato que conseguia encontrar um buraco para entrar no forro e ele passava a noite lá? Então o perigo de eu só orar, é achar demônio em tudo. E achar que Deus é o responsável por tudo. É confundir a minha função com a função de Deus. É confundir obra da carne com ação demoníaca. É bem certo que o cão quer que nós sejamos egoístas. Mas egoísmo não é obra do Satanás, egoísmo é obra da carne, é coisa do meu coração. Agora, quando eu não trato o meu coração, eu dou espaço para o cão usar essa fraqueza. Assim como quando eu trato o meu coração, eu dou espaço para Deus, então, agir em mim, através de mim, gerando fruto do Espírito Santo. Quem entendeu, levanta a mão para o céu e dá um glória. Eles perseveravam também nas orações. Meu irmão e minha irmã,
Aquela multidão só conseguiu conviver em razoável harmonia porque perseverou em buscar a face de Deus em oração. Você sabe por que tem tantos pastores casados segunda vez, terceira vez e quarta vez nos nossos dias? Sabe por quê? Porque uma estatística comprovou que a maioria dos pastores pós-modernos, o seu tempo total de oração diária é 5 minutes. Do you understand? 5 minutos de oração. Como é que um homem que vai fazer a obra de Deus vai sobreviver orando 5 minutos? Com 5 minutos de oração, o sujeito não tem controle nem sobre ele. Quanto mais acerca dos seus impulsos, quanto mais acerca do outro que vive com ele. Um homem com 5 minutos de oração, tendo sob o encargo servir a igreja de Deus, a primeira pessoa que ele vai chutar é a esposa. Irmãos, eu sempre digo, não casaria com um homem de jeito nenhum. Mas mulher não é fácil. Mais difícil que uma mulher só tem um tipo de gente, você sabe quem é? O homem. Mulher não é fácil. E homem é fácil, irmãs? Não. Para mim, homem é mais difícil ainda. Eu de homem não gosto nem do cheiro. Meu filho começa a me abraçar demais, eu falo, João Lucas, pega leve. Dá 1, 2 abraços, 3 no seu pai por dia, já está bom. Aquela multidão só conseguiu conviver em razoável harmonia porque perseverou em buscar a face de Deus em oração. Você pegou aqui a dica? Você está enjoado do seu cônjuge? Vá falar com Deus em oração. Pai, não estou aguentando essa loira, meu Deus, ela não está fácil. E aí o pai fala, você está mais difícil, ela também está pensando a mesma coisa? Meu Deus, faça alguma coisa. Não, meu filho, quem tem que fazer é você, não foi você que pediu ela para mim? Mas pai, a mulher é cri-cri demais, meu pai. Até a toalha lá no banheiro eu tenho que estender do jeito que ela acha que tem que ser. Aí o pai fala, mas você prefere uma mulher que te lembra de estender a toalha ou você quer uma daquelas que deixa a toalha em cima da cama até de tarde? Mas Deus, não tem mais Deus, meu filho. Olha para você, você não acha que é muita areia para o seu caminhão? Deus, o senhor tem razão, me perdoa, obrigado pela mulher que me destes. Quem me entendeu? Vá falar com Deus. Se você for falar com um irmão, com uma irmã, com alguém, vai dizer, é verdade mesmo, bem que o apóstolo fala, homem não é fácil e mulher é pior ainda. Não, mulher não é fácil e homem é pior ainda. Mas quando você vai falar com Deus, Deus vai mostrar as virtudes da pessoa e vai mostrar os seus defeitos. Deus vai te lembrar que foi você que pediu aquela pessoa, que você não tinha condição nenhuma de conquistá-la, mas a graça de Deus te levou até ela. Quando nós perseveramos em oração, nós vamos ter uma comunhão razoável com qualquer pessoa. Posso ouvir um amém? Quem fala mais com Deus em oração, fala menos do próximo. Quer que o seu cônjuge reclame menos? Estimule ele a orar. Quem fala mais com Deus em oração, fala menos do próximo. Principalmente nós falamos mais do próximo que está mais próximo. Qual é o primeiro próximo que nós atingimos com a nossa lança, com a nossa metralhadora? Qual o primeiro próximo? Qual a primeira pessoa que você fica cansada no dia a dia? É a que está mais longe ou a que está mais perto? Quais são os filhos com os quais você tem menos paciência? Com os filhos dos outros ou com os seus? Com os filhos dos outros nós aguentamos que eles pisem no pé, subam no sofá, abram a geladeira, pegam aquele iogurte integral que era seu. Mas com os nossos filhos, muitas vezes a nossa paciência é curtinha. Sabe por quê? Estamos falando pouco com Deus. Porque como falamos mais com Deus, a mesma misericórdia que Ele tem conosco, nós conseguimos ter com os outros. O povo da igreja primitiva perseverava em oração. Quem fala mais com Deus em oração, exige menos e serve mais. Quem fala mais com Deus em oração,
agradece mais e reclama menos. Quem fala mais com Deus em oração, recebe poder para considerar o outro superior a si mesmo, principalmente quando o outro é evidentemente inferior. Quem fala mais com Deus em oração, está pronto para receber o elogio ou a crítica sem perder o equilíbrio. Tem pessoas que se dão bem com a crítica, mas não se dão bem com o elogio. Tem pessoas que se dão bem com o elogio, mas não se dão bem com a crítica. Mas quem fala mais com Deus em oração do que fala com qualquer ser humano, está pronto tanto para ser elogiado quanto para ser criticado. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei ter abastança como fartura, tanto sei ser elogiado como apedrejado, tudo posso naquele que me fortalece. Te pergunto, você está precisando aprender a perseverar na doutrina dos apóstolos e na prática da oração, sim ou não? A comunhão vertical me condiciona, me capacita a viver a comunhão horizontal. Só pelo poder de Deus, para haver relação saudável com pessoas tão exigentes como nós mesmos. O grande entrave, meu irmão e minha irmã, dos relacionamentos, é a minha exigência e a tua exigência. Nós queremos que o outro seja como nós gostaríamos que ele fosse, mesmo que nós não sejamos. Nós queremos que o outro seja exatamente como eu gostaria que ele fosse, mesmo que eu não seja com ele. Só pelo poder de Deus, para haver relação saudável com pessoas tão exigentes como nós. Não tem como ter relacionamento saudável se não tiver poder de Deus na sua e na minha vida. Posso ouvir um amém? Amém. O poder de Deus nos possibilita ter comunhão com os diferentes. O poder de Deus nos capacita a ter comunhão com propósito com os não crentes, com os necessitados, com os abastados, com o próximo. Tem gente que não consegue ter comunhão com o outro porque ele é pobre. Tem outro que não consegue ter comunhão com o outro porque ele é rico. Não! Eu tenho que estar tão cheio de Deus, sabendo então qual é a minha identidade, tanto faz se é pobre, se é rico, se é douto ou se é ignorante, se é PhD ou se é semi-analfabeto, não interessa. Eu estou pronto para me fazer tudo para com todos, com o propósito de ganhar alguns para Cristo. Posso ouvir um aleluia? Porque o maior propósito da nossa vida, depois de sermos adoradores de Deus, é conduzirmos outras pessoas para se tornarem verdadeiros adoradores. Posso ouvir um amém? Porque vida cristã, amados irmãos, sem propósito de ser testemunha, é uma vida cristã chata. A maioria de nós vive uma vida cristã chata, porque não se lembra que nós somos provas vivas de que Deus está vivo e vive dentro de nós. A maioria de nós vive uma vida cristã chata, porque se esqueceu que o Espírito Santo viria sobre nós, para que nós fôssemos testemunhas de que há um Deus que se importa com o ser humano, independente do seu estado, da sua condição. E a igreja primitiva viveu isso intensamente. E não é porque eles eram melhores do que nós, mas porque eles praticaram aquilo que para você e para mim hoje é muito difícil praticar. Leitura diária da palavra, prática diária de oração. O poder de Deus nos liberta dos imperativos da religiosidade e nos capacita a amar o outro no estado em que ele se encontra, a fim de que, através das nossas vidas, o poder de Deus se manifeste sobre aqueles a quem Deus quer alcançar, amar, transformar, como está acontecendo conosco. Irmão, se não tiver poder de Deus, nós criamos um mundo de coisa na nossa mente. Se o fulano não levanta a mão que nem eu levanto, ele não está adorando de verdade. Se ele não bateu palma, então Deus não está sendo glorificado. Onde é que diz que todo mundo tem que bater palma quando acaba cada canção? Onde está escrito isso? Quem quiser bater palma, bata, mas quem não quiser bater, que não bata. Não existe lei para isso.
Não existe como medir a intensidade da adoração por alguém que bate palma, por alguém que não bate palma, por alguém que grita aleluia, por alguém que não. Eu gosto de gritar aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu me cuido um pouco, né? Principalmente depois que eu passei a ficar do lado do Lúdio no culto, eu diminui um pouco o meu volume. Aprendi com ele. Ele fica seríssimo. Não sei se você está me entendendo. Tem uma porção de coisas que nós enxergamos e usamos como termômetro, que para Deus não vale nada. Sabe o que faz diferença para Deus? Se você persevera na doutrina dos apóstolos, se você está cheio da palavra, se lá fora você faz diferença na vida dos outros. Sabe o que faz diferença para Deus? Se você tem necessidade de estar com Ele todos os dias. Os protocolos da religiosidade evangélica, para Deus vale M nenhuma. Sabe quem mais perseguiu Jesus de Nazaré? Os religiosos. Sabe quem se incomodou com a igreja primitiva? Os religiosos. Talvez, meu irmão, você seja um religioso, mas Deus quer fazer de você um crente fervoroso. É isso que você quer para a sua vida? Levanta a mão para o céu e fala amém. Estou aqui, meu Pai. Não, mas apóstolo, eu não bebo, eu não fumo, faço nada errado. O diabo também não bebe e não fuma. Mas ele fala mal da vida dos outros. E você, se não lê Bíblia todo dia e não ora, também fala. Porque coisa difícil de controlar é a tal da língua. Só com muita Bíblia e oração. O poder de Deus nos liberta dos imperativos da religiosidade, dos mimimi, que não estão na Bíblia, mas no coração de muita gente, não foi plantado pelo Espírito Santo. O poder de Deus nos capacita a amar o outro no estado em que ele se encontra, a fim de que através das nossas vidas o poder de Deus se manifeste sobre aqueles a quem Deus quer alcançar, amar e transformar, como está acontecendo conosco. Não, o dia que o fulano vier para o culto e ele fizer aquela posição de aleluiada, então agora ele é crente. Se tiver de terno e gravata, é bem sucedido. É verdade? Quem é que está afundando a nossa nação? Aqueles homens que têm como que é o nome? Eles têm uma ajuda mensal para comprar terno. Auxílio paletó. Vocês sabiam que os maiores bandidos da nossa nação têm auxílio para comprar paletó, mesmo ganhando mais dinheiro que talvez a maioria de nós aqui juntos? Os homens mais... Não sei, você está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós vamos pelo estereótipo, e aí nós ouvimos Jesus falar, sepulcro caiado, por fora bonitinho, pintadinho, por dentro podre, não consegue perdoar, não consegue amar, não consegue servir, não consegue conviver. A igreja primitiva tinha 120, de 120 na primeira pregação, mais de 3.000. Na segunda manifestação do poder de Deus, não tem prata nem ouro, mas o que tem te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, mais 5.000 se converteram. E depois mais não sei quantos mil, milhares de pessoas convivendo ali meio amontoadas. O fato é que o povo não foi embora, e nós já falamos isso na última mensagem, eu vou aprofundar mais essa questão. O povo de Jerusalém ficou pobre, porque os irmãos que estavam espalhados não quiseram mais ir embora. E os irmãos então compartilharam tudo que tinham, porque estavam cheios do Espírito Santo, ficaram desapegados de tudo, esperando Jesus voltar logo. Ele não voltou, e aquele povo todo foi treinado, e depois de ser espalhado por todos os lugares da terra, a igreja alcançou todo mundo conhecido da época. Quem está me entendendo, dá um sinal.
Não foi Deus que mandou o povo vender e compartilhar, mas o povo estava tão cheio da presença de Deus que se desapegou de tudo. E graças a isso, aquela multidão pôde ficar em Jerusalém e ser treinada para alcançar os outros povos. É loucura. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Eles perseveraram na prática da vida de oração. E o que mais eles praticaram? Eles perseveraram no partir do pão. Bolo de fubá, suco de uva ou que suco? Leva o que você tem. Suco de uva integral ou que suco de pacotinho de uva? Qual que você gosta mais? O que faz mais bem é o suco de uva integral, mas o que eu gosto mais é o suco de uva de pacotinho. Porque quando eu era criança, minha mãe fazia o suco de uva de pacotinho e não era tanga, era que suco, quem lembra? Um pacotinho para 2 litros, meu Deus. E então minha mãe colocava o açúcar do tanto que os filhos gostavam, e era uma colherada de arroz e feijão e carne e suco. Quem já fez isso na vida? Ô, meu pai. Então tem gosto e tem gosto. Agora a questão é ser sincero, é ser verdadeiro, é oferecer aquilo que você gostaria que oferecesse para você, o seu melhor. Se for na questão do gosto, eu vou oferecer suco de uva integral ou suco de uva de pacotinho, que suco? Que suco, é o que eu gosto mais. Agora o que faz mais bem para a saúde? A maioria está pensando Coca-Cola. Eles perseveraram no partir do pão. O poder de Deus nos faz desapegados das coisas e mais interessados no bem-estar das pessoas. E eu disse na primeira mensagem que nós não vamos pregar que você tem que vender tudo e dar tudo, porque isso não foi Deus que falou, foi o povo que decidiu. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu fico menos apegado a essas coisinhas. E eu fico mais interessado no bem-estar das pessoas. E não tem como ser igreja viva, poderosa, atuante, que experimenta sinais, maravilhas e prodígios, sem se desapegar um bom tanto das coisas que vão ficar nessa terra, principalmente da terra do nada. O que é a terra do nada? Alguém lembra? As mídias sociais. Não servem para praticamente nada, só para fomentar a inveja e a cobiça no coração. A cada dia que passa, aí eu estou caminhando para o final. Cientistas, pesquisadores, estudiosos afirmam que o nosso planeta está em rota de colisão com um cataclismo. Cientistas, estudiosos, pesquisadores afirmam que o nosso planeta está em rota de colisão com um cataclismo. Ou seja, querendo ou não, crendo ou não, com pandemias ou não, nosso planeta está caminhando para um acerto de contas. A comunidade científica atesta isso e volta e meia aparece nos jornais. Isso está na Bíblia há pelo menos 2000 anos. A minha conduta, a sua conduta, a conduta dos seres humanos tem atestado que as palavras ditas pelo apóstolo Pedro, inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, são fiéis e verdadeiras. E se você puder, eu quero te convidar para fechar os olhos, e eu vou ler o texto sagrado, e o Espírito de Deus vai fazer o filme passar diante dos seus olhos, e você vai enxergar de olhos fechados. 2 Pedro 3,1. Amados, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos vos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que, nos últimos dias,
Surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão sendo preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda obra nela existente serão expostas ao fogo. Ora, se tudo o que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Olhe para cá, por favor. Dia desses alguém me perguntou acerca de se a Terceira Guerra Mundial explodiria a Terra. Eu não creio que nós vamos ter Terceira Guerra Mundial, além dessa que nós já estamos tendo, que é a Guerra Mundial Artificial, a Guerra Mundial Química, onde um vírus é capaz de alcançar pessoas num ambiente tropical e também lá na Antártida. Isso não existe vírus natural capaz de sobreviver em ambientes tão paradoxais. Nós já estamos vivendo uma Terceira Guerra Mundial. Esse texto foi o que levou esse irmão a me perguntar se eu acreditava que o que vai torrar a Terra são as explosões das bombas atômicas. Hoje já tem bomba mais poderosa do que bomba atômica. Não. Eu quero definir esse texto e a sua mensagem central com 2 palavras que o fazem atuais, absolutamente atuais. Efeito estufa. Quem já ouviu falar do efeito estufa? Efeito estufa é uma manifestação natural. Na verdade, é o que equilibra a Terra para que ela não congele. Mas esse efeito estufa nocivo são os gases criados pela indústria, pelas plantações regadas de fertilizantes, os gases que, por exemplo, os bois soltam quando arrotam, depois de fermentar o pasto cheio de drogas no seu estômago. Então esse efeito estufa é que está conduzindo a Terra para essa situação. Outra coisa que os cientistas têm atestado é que o Sol está à beira de uma explosão. Quem sabe disso? Levanta a mão, quem tem visto aí. Pessoas têm visto. Então, irmãos, é interessante que a ciência atesta que aquilo que a palavra de Deus diz está por acontecer. Mas mesmo que a palavra de Deus diga e que a ciência ateste, parece que a palavra de Deus está conversando fiado e os cientistas estão loucos. E ainda que toda a humanidade saiba que a vida na Terra tem o seu limite estabelecido, e nós como crentes temos o privilégio de enxergar com mais clareza esse fato, a maior parte de nós também vivemos como se fôssemos estar aqui para sempre. Mesmo a Bíblia ensinando que nós devemos viver cada dia como se fosse o último.
E na maioria do tempo nós somos tão apegados ao passageiro quanto aqueles que não têm acesso ao coração de Deus e suas verdades testamentadas na Bíblia Sagrada. Quem está me entendendo, dê um sinal. Mesmo sendo crentes, mesmo adorando a Deus, mesmo conhecendo a sua palavra, nós vivemos os nossos dias como se fôssemos ficar na terra para sempre. E como se as coisas da terra pudessem ser levadas para a vida depois dessa. A igreja primitiva estava tão cheia da presença de Deus que eles conseguiram perseverar no partir do pão. Partir o pão, irmãos, dá trabalho. Fazer o bolo para levar num grupo familiar ou numa visita dá trabalho. Levar o suco ou o quisuco é fruto do seu trabalho, é vida. Partir o pão desgasta, dá desgaste, provoca desgaste, mas também atrai a glória de Deus. Partir o pão nos possibilita vivenciar o que está no versículo 43 de Atos 2. Olha o que diz aqui: e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Eu pergunto para você, os apóstolos estão aqui ainda? Aqueles 11? Não. Quem está aqui para fazer e continuar a obra do Pai? Quem está aqui? Isso aí, você e eu. Essas maravilhas, elas precisam ser operadas através da sua vida e da minha vida. E Deus quer operar através de nós, como operou através da vida deles. Agora, o que será necessário para que esse projeto se torne realidade? É a decisão de viver a igreja na minha casa todos os dias. Entre os da casa primeiro, e uma vez por semana abrir as portas para que a igreja que está acontecendo lá na minha casa receba aqueles que o Senhor quer acrescentar. Quem me entendeu? Eu preciso decidir viver a igreja na minha casa todos os dias. E uma vez por semana eu vou abrir a porta da minha casa para receber aqueles que o Senhor vai trazer. Vai trazer através de um bom testemunho, vai trazer através de um convite, vai trazer chegando na hora sem saber o que está acontecendo lá, aquele momento de comunhão, de intimidade com Deus. Mas aí vem a derradeira pergunta: mas como viver a igreja na minha casa todos os dias? Como? Simples demais, anote aí. Vai ficar anotado no YouTube. Estabeleça, como eu já disse no início da mensagem, um horário comum para todos os membros da família, onde por pelo menos míseros 30 minutos, todos da família vão desligar os seus telefones, sentar no sofá ou à mesa, ou numa roda, ou lá no fundo da casa, na frente, sem telefone tocando, 30 minutinhos por dia. E nesses 30 minutos, então, vai se ler um texto sagrado, conforme escolhido pelo sacerdote da casa, pelo cabeça da casa. Se você não tem cabeça em casa, seja você o cabeça. 30 minutos para ler um texto da Bíblia e um compartilhar rápido. O que você entendeu? O que você entendeu? 30 minutos apenas por dia para ler um texto sagrado. E depois fazer orações pipoca. Oração espontânea, voluntária. E você vai perceber que vai ter gente que está junto com você, participando da igreja faz tempo, da sua casa, que na hora da oração vai dizer assim, mas sabe falar de tudo, com tudo e com qualquer um, mas na hora de falar com Deus, não tem problema, vai engasgar nas primeiras vezes. Você diz para a criatura, fale nem que seja amém na sua vez. Já é alguma coisa. Já está dizendo assim seja para a oração que o outro fez. Oração pipoca, oração espontânea, irmãos. Por que oração pipoca? Porque se você que é o orador, o the best, o cara ou a mulher, ficar 40 minutos orando, magnânimo, excelso, compassivo, assaz benigno e pericorético Deus, o próximo vai falar o que para Deus? Agora, se você ora como Jesus ensinou, Pai nosso, aqui estão os miseráveis que querem viver a igreja na sua casa.
tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Hoje é o primeiro dia, ajuda que amanhã aconteça de novo. Pronto. Você vai dar a oportunidade para o outro orar. Irmãos, lá em São Bento do Sul, na cidade onde eu fiz teologia, tinha um senhor chamado Herbert Capsel. E o meu irmão Lúdio foi morar na casa do seu Capsel. Moravam os dois lá, o pastor Lúdio e o Herbert Capsel. E lá na casa do seu Herbert Capsel era fogão a lenha. Então, na hora do almoço, comida pronta, colocava em volta da chapa. Quem conhece isso? A comida fica ali prontinha. Aí o seu Capsel ia orar, 40 minutos. Aí depois o Lúdio ia orar, mais 30. Quando estavam só os dois, não tinha problema. Mas quando raramente aconteceu de ir um aluno lá almoçar com eles, não tinha como. Porque eles tinham que comer e voltar para a aula. E existem pessoas assim, seu Herbert já está no céu, o Lúdio ainda está na terra, que não tem dificuldade nenhuma de orar, e que quando vai orar, pode orar 5 horas seguidas. Nós fomos numa vigília uma vez, na fazenda do nosso irmão Pedro Pedra. Quem conhece Pedro Pedra? Fomos na vigília, lá na fazenda, no meio do campo. E foram umas 2, 3 horas, irmãos, o povo orando, e alguns oram 5, 10 minutos, já chamam o outro para o canto e vai conversar, e o Lúdio estava num lugar mais alto, e olhava, e pulava, e passou 3 horas, e todo mundo parou, e o cidadão estava lá, e pulava, e orava. Meu Deus do céu. Mas lá na sua casa não vai dar para você orar assim. Daqui a pouco, quando vieram os neném, vocês foram fazer grupo familiar, a senhora também ora assim. Não vai dar para cada pai orar meia hora. Essa oração dos 30 minutos é oração pipoca. Quem me entendeu, levanta a mão para o céu e faz assim, ó. Então você vai ler o texto sagrado, compartilha ali o que um entendeu, o que o outro entendeu. Não precisa explicar grego, não precisa explicar hebraico, não precisa dizer o que a teologia sistemática fala sobre o texto. É o que o Espírito de Deus trouxe. E aí depois a oração pipoca. Cada membro da família que tiver liberdade para orar, ore. Se não tiver liberdade, diga pelo menos amém. E você vai perceber que a presença de Deus vai começar a crescer lá na sua casa. Posso ouvir um amém? Amém. Depois da oração pipoca, levante motivos de oração. E nomes de pessoas que a família deseja ver em comunhão com Cristo, naquela reunião que é aberta uma vez por semana. Ler o texto sagrado, momento de oração, e momento de anotar num caderninho, pedidos de oração e nomes de pessoas, que serão usadas na oração em secreto, porque aquela oração em família, aquele momento em família não é o único momento com Deus, é um que vai estimular a ter os momentos secretos com Deus. Posso ouvir um amém? Só existe vida no altar de Deus, como oferta de sacrifício vivo, sendo apresentada todos os dias. Só existe vida no altar de Deus quando eu decido me apresentar diante de Deus como oferta de sacrifício vivo todos os dias. Só existe vida no altar de Deus quando todos os dias na minha casa a minha família tem tempo para ser igreja de Deus. Quem está me entendendo? Apóstolo, isso é muito difícil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas não é impossível, é? 30 minutos para Deus em família é algo impossível? Não é. Mas 99% do povo que ama Deus, que espera morar com Deus, não pratica isso. Mas nós vamos começar a praticar isso a partir de hoje. Amém? Amém. A igreja na minha casa só acontecerá se eu decidir incluir na minha agenda diária, perseverar na leitura da palavra, na oração, na comunhão e no partir do pão. Fique de pé, por favor. A igreja sozinha na sua casa não é difícil. 30 minutos. Leitura de um texto sagrado. Momento de oração pipoca. Momento de anotar pedidos de oração, se alguém tiver novos, e orar pelas pessoas que nós queremos ver participando da igreja que vai acontecer na nossa casa, uma vezinha
por semana. Agora, essa uma vez por semana requer um pouco mais de habilidade e preparo. E é por isso que terça-feira agora nós vamos começar o treinamento, para aqueles que querem se preparar para viver a igreja na minha casa. Após se eu participar do treinamento, eu sou obrigado. Você é obrigado ao quê aqui? Deus te obriga ao quê? O método de Deus não é o da obrigação. Deus chama, aceita o chamado quem quer. Agora, o que eu tenho dito e pedido é que você que está decidido a participar das 7 terças-feiras, isso não é simpatia, não, é nosso hábito. É interessante que você se inscreva. Para quê? Porque você vai ganhar um presente. Um presente para quê? Se você participar assiduamente, sem faltar nenhum, você merece ser presenteado. Porque você vai estar habilitado para abençoar vidas. Então você vai ser recompensado por esse esforço. Por isso é preciso fazer uma inscrição. Eu não sei se já tem no balcão de ministérios, ficha para se inscrever, mas na terça-feira vai ter nas 2 entradas, é só chegar e colocar o nome. Coloque sua mão sobre o seu coração. Feche os teus olhos se você concordar e puder. Pai, nós queremos perseverar naquilo que a Tua palavra instrui. Nós queremos vivenciar tudo que a igreja, vista nos nossos dias como ideal, vivenciou. Nós queremos, ó Pai, com os nossos olhos enxergar o Senhor acrescentando os salvos. E o desejo do nosso coração é que venham os salvos da nossa vizinhança, amigos, colegas de convivência, familiares. Nós queremos, Pai, ser instrumento nas Tuas mãos para viver o que aquele povo viveu, uma alegria contagiante de Te servir, uma alegria inexplicável de esperar a segunda vinda de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos vivenciar o que aquele povo vivenciou, as maravilhas que Jesus operou sendo e continuando a serem operadas através daqueles que se chamavam pelo Teu nome. Nós queremos, Pai, viver vida fervorosa e experimentar o que significa viver nessa terra, vida em abundância. Por isso, nesta manhã eu suplico, comunica, Pai, nas profundezas do ser de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, essa necessidade de perseverarmos, ó Pai, na leitura da palavra, no conhecimento da palavra, na doutrina dos apóstolos, na vida de oração, na comunhão e no partir do pão. Tira de nós, ó Pai, a ilusão de que é possível Te servir sem ter trabalho, sem se incomodar, sem se desgastar, e dá para nós a convicção de que vale a pena sim se ocupar, se desgastar um pouco para Te servir, porque daí nós experimentamos a manifestação da Tua presença poderosa, a promessa do eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Dá para cada um de nós, ó Pai, um anseio, um desejo, por ter a Tua presença vivificando os nossos atos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, nos ajudando a viver na terra como Jesus viveu. Pai querido, que essa decisão interior traga libertação de vícios, de fraquezas, de fracassos, de memórias pesarosas. Traga, Senhor, cura de enfermidades crônicas que a medicina humana, por mais avançada que esteja, não consegue sanear, sarar, curar. Que essa decisão, ó Pai, nos coloque num ambiente onde nós veremos a plenitude do Teu poder fluindo, agindo, operando em nós e através de nós, para que Teu nome seja glorificado e a nossa alegria no Senhor seja completa. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a administrar bem as coisas da terra, mas a nos lembrarmos todos os dias que esse dia pode ser o último. Ó Pai, que a Tua boa mão haja em nós, prevaleça sobre nós e nos capacite a viver intensamente a igreja na minha casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E que ao sairmos daqui o Senhor nos leve debaixo da Tua boa, poderosa mão. Que o Senhor nos conceda, independente da circunstância, uma semana de vitória. Que o Senhor nos faça, enquanto estamos na terra, prosperarmos em todos os nossos caminhos, para que o Teu nome seja glorificado e a nossa alegria do Senhor seja completa, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor.
Diga para o seu irmão até terça-feira, no treinamento. A igreja na minha casa.